Propina no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo provoca uma redução pela metade no número de atendimentos pelo SUS. Cirurgiões, funcionários, comissão de ética. Da portaria, chefia dos médicos, todos se escondem. A demissão de 40 médicos por cobrar propinas de pacientes do SUS mexeu com corporativismo na Beneficência Portuguesa. Ninguém fala. A lei do silêncio na Beneficência Portuguesa tem muito mais a esconder. Depois que a cobrança por fora começou a ser investigada, o atendimento passou a ter uma lentidão jamais vista. Por enquanto, apenas alguns médicos foram afastados, mas o número de pacientes atendidos caiu de 600 para 300 por dia. É uma operação tartaruga, em represália às medidas tomadas. 2 da tarde de hoje, estacionamento da Beneficência. Esta senhora tem 76 anos e uma fratura no fêmur. Há 3 horas está abandonada na ambulância. Tá aqui sem comer, sem beber, sem nada, viu? Mora em Poá, tá uma calamidade, viu? O motorista da ambulância tinha ido buscar outro doente que deu entrada às 6 da manhã na Beneficência para fazer hemodiálise, que dura em média 4 horas. O paciente sentiu-se mal e o médico só apareceu às 3 da tarde. O presidente do Conselho Administrativo do Hospital Beneficência Portuguesa, empresário Antônio Hermílio de Moraes, não quis gravar a entrevista. Por telefone, disse que não pode ser chefe de polícia do hospital e que se sente ofendido e machucado com o comportamento dos médicos. O empresário comentou ainda que se o governo pagasse melhor pelos serviços de saúde, nada disso estaria acontecendo. Eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia e todos os deuses, eu juro cumprir por minha razão a seguinte promessa. Aplicarei tratamento para o bem dos doentes, nunca para causar mal a alguém. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte, mantendo-me longe de toda sedução. Se eu cumprir esse juramento de médico com fidelidade, que eu possa gozar de minha profissão, honrado entre os homens. Se eu dele me afastar, que eu seja desonrado. Estes são trechos do juramento de Hipócrates, que os médicos fazem há 2.500 anos. No Brasil, parece que fizeram 2 pequenas modificações no texto. Aqui onde diz, ficarei longe de toda sedução, acrescente-se, desde que o Sistema Único de Saúde não perceba nada. E onde diz que eu seja desonrado, leia-se, vale a pena perder a honra, pois afinal dá para fraudar 2 bilhões de reais por ano. A inflação de São Paulo fechou o ano passado em 10,03%, segundo a FIPE. Os preços das roupas foram os que mais contribuíram para a baixa da inflação. Tiveram uma deflação de 3,14%. E os preços que mais subiram foram os dos serviços públicos, alta de 28% em 96. Os serviços públicos também foram os vilões da inflação no Rio de Janeiro. Subiram 22%, enquanto a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas ficou em 11,54% no ano passado. A classe média continua fazendo fila para mandar os filhos para as escolas públicas. E os pais que fizeram essa opção há mais tempo têm uma avaliação positiva da escolha. Mensalidades mais material escolar igual a R$ 1.200 por mês. Na matemática do orçamento doméstico, é o que o diretor comercial Ricardo Tadeu Garrido gastava com a educação dos filhos. Crianças e adolescentes de classe média, eles sempre estudaram em colégios particulares. Mas este ano, os 2 mais velhos vão tentar vagas em escolas públicas. Você às vezes tem que abrir mão de dar um lazer para o seu filho, sabe? De dar uma coisa a mais que você gostaria de dar, porque você está muito puxado pelo valor das mensalidades do colégio. Há 2 anos, Alberto e Regina Cavalcante viveram uma situação parecida. Indignados com as mensalidades escolares, decidiram transferir o filho para uma escola municipal e não se arrependem. Você não pagando o colégio, você tem condições de contratar uma professora particular para acompanhamento, dar para o seu filho um curso de inglês, de informática. A maioria dos meus amigos saiu e foi para o colégio público, porque achava o preço muito caro. Então, para você, valeu a pena a mudança? Valeu. Em 95, a Rede Municipal de Ensino do Rio recebeu a matrícula de 8.100 alunos que estudavam em escolas particulares. No ano passado, este número quase dobrou. Foram 14.800 matrículas. Nas redes estadual e federal, a situação é parecida. Cada vez mais, nesta época do ano, milhares de alunos de colégios particulares sonham em frequentar salas de aula como esta, de um colégio público, mesmo que para isso tenham que sacrificar um ano inteiro de estudos. Leandro Fernandes se inscreveu no concurso de admissão à 5ª série do Pedro II, um colégio federal.
Em 96, o menino já fez a 5ª série numa escola particular e vai ter que repetir o ano. Eu já me conformei bastante com isso, porque eu vou ter uma base boa e depois posso tentar ter uma escola técnica federal. Para este ano, o Colégio Pedro II abriu 540 vagas. Só no primeiro dia recebeu 1.600 inscrições, a maioria de alunos de escolas particulares. Eu vou conseguir, de qualquer forma. De qualquer forma, a escola pública talvez. Particular nunca mais? Nunca, não, por causa da condição financeira. A tendência é as pessoas irem procurar o ensino público. E o ensino público não tem condições, não tem vaga e nem muito menos verba pública para poder absorver esses alunos. Em instantes, consumidor terá uma lista com as taxas de todos os bancos. E fracassa a aventura que custou mais de 4 milhões de dólares. Senão ele não vai te dar sossego. A gente não tira do coração. Uma descoberta feita por 2 cientistas brasileiros pode ajudar a combater a malária. Segundo o New England Journal of Medicine, a doença provoca a morte de quase 3 milhões de pessoas por ano em 90 países. Os testes da vacina em seres humanos em laboratório foram um sucesso. A vacina, chamada de RTS, foi desenvolvida pelos pesquisadores do Hospital Walter Reed, do Exército Americano. Ela foi aplicada em 7 voluntários. Cada um foi mordido por 5 mosquitos infectados com parasitas que provocam a forma mais mortal de malária. Dos 7 voluntários, apenas um desenvolveu a doença, uma eficácia de 86%. A vacina foi desenvolvida graças às descobertas de 2 pesquisadores brasileiros que trabalham aqui no Centro Médico da Universidade de Nova York. Em 83, Victor e Ruth Nussenweig descobriram que o antídoto está numa proteína da casca do próprio parasita que provoca a doença. Eles conseguiram localizar no código genético do parasita o gene responsável pela proteína e reproduzi-lo em laboratório. Na época, os testes em ratos e macacos tinham 100% de eficácia, mas em humanos, os testes falharam, as pesquisas foram interrompidas e só recomeçaram porque o exército americano quer proteger os soldados enviados para missões no exterior. O Dr. Victor ficou entusiasmado com a notícia, publicada no jornal de medicina mais respeitado do país. Ele lembra que antes da vacina ser aplicada em massa, é preciso reduzir os efeitos colaterais e confirmar se ela é eficiente contra todos os tipos de malária e quanto tempo dura. A vacina é possível, mostra um caminho seguro a seguir. E agora é preciso ter paciência, mas o caminho está bem claro, não há dúvida. A doutora Ruth está hoje na África. Os testes de campo vão começar no continente onde a malária faz o maior número de vítimas. O voluntário que recebeu a nova vacina e teve malária foi medicado e já está curado. Uma nova orientação para o consumidor. Quanto cada banco está cobrando de taxa de serviços. O Banco Central vai mandar todo mês para os PROCONs uma tabela com os valores que hoje variam até 10.000% de um banco para outro. Cartão eletrônico, talão de cheque, saldo, extrato. Todo mundo que tem conta em banco precisa, mas nem sempre a agência informa com clareza o preço dos serviços. Acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço, porque eles não esclarecem bem o que seja. Até saber que DOC é o mesmo que emissão eletrônica, que cheque expresso é o velho cheque especial, o cliente entrou em parafuso. Dá uma certa confusão. Cobram um serviço com nomes diferentes, preços muito diferentes. Preços pra lá de diferentes. Um DOC, por exemplo, pode sair de graça ou custar R$150. A renovação de cheque especial pode custar 50 centavos ou R$100. E um talão de cheques de 20 folhas vai de 15 centavos a R$15. A partir de agora, os bancos vão ter que respeitar uma lista de produtos que tem que ter o mesmo nome. É uma cesta básica de serviços bancários comum a todos os bancos. Ela virá sempre acompanhada de uma pesquisa de preços feita pelo próprio Banco Central. E com a lista na mão, você vai poder comparar e saber se o que o seu banco está cobrando é barato ou não. A cesta básica tem 48 serviços com os preços máximos, mínimos e médios. Mas o Banco Central não quis apontar os bancos que cobram mais ou que cobram menos. Também não há punição prevista para quem abusar. Não há tarifa abusiva porque não há tabelamento de preço. Cada banco cobra a tarifa que ele deseja cobrar e o cliente é livre para escolher pagar essa tarifa ou ir para outro banco.
O partido de Paulo Maluf, o PPB, tenta barrar no Supremo a votação da reeleição. E a luta do governo é para convencer os indecisos a aprovar a emenda. O PPB de Paulo Maluf quer ser a pedra no caminho. Fez o que pôde para acabar com a sessão. Escoltados por um advogado, os líderes do partido se retiraram. Era outra cartada contra a reeleição. Questionar no Supremo Tribunal Federal o que consideram dupla convocação do Congresso. O PPB pede ao Supremo que suspenda a autoconvocação. É uma duplicidade, ela é inconstitucional e, consequentemente, não existe. Mas o partido está dividido sobre a reeleição. Nesta reunião da executiva, discutiu até o apoio à proposta, desde que seja incluída a consulta popular. Já o PT tenta formar um bloco de oposição para somar 98 votos contra a emenda. Promete tudo para atrapalhar. Nós temos um arsenal de alternativas para examinar, porque vamos questionar a reeleição da maneira como está sendo conduzida. O PFL sai na frente para manter a fama de aliado fiel. Recomenda o voto sim à reeleição. 101 membros já estão fechados com a tese da reeleição e até a hora da votação vamos lutar junto a esses dois restantes para que possamos mais uma vez votar unidos em relação a essa tese. Os governistas dão como favas contadas a aprovação da reeleição. Fazem conta de 16 votos além do que precisam. Mas a convenção do PMDB no domingo não deixa ninguém descansar. É preciso esperar a posição oficial do partido. O PMDB não fecha a questão. Deve liberar os deputados para que votem do jeito que quiserem. Era para ser uma aventura épica de 18 dias, mas durou 18 horas e custou mais de 4 milhões de dólares. O sonho do milionário britânico de dar a volta ao mundo num balão aterrissou no deserto da Argélia. O maior balão do mundo partiu do Marrocos e começou a perder altitude quando sobrevoava as montanhas geladas do norte da África. A história tem um herói. Este homem de macacão vermelho, Alex Ritchie, com paraquedas, saiu da cabine e desprendeu 2 tanques de gás para aliviar o peso do balão. A causa do fiasco da aventura teria sido uma perda repentina de gás. Daqui a pouco, prefeitos de uma região de conflito dão apoio às invasões de terras. E o drama da volta para casa nas cidades inundadas. Liquidação total nas lojas Americanas com preços de arrebentar. Dias 9, 10 e 11 de janeiro com muita variedade. Tem CD, tem brinquedo, perfumaria, cama, mesa e banho, eletroutilidade doméstica para ninguém perder. Presta atenção, hein? Canga de Bali tem vários modelos, R$ 3,50. É loucura, tem mais. Calcinha ou sutiã Demilos com preço de arrebentar. Olha, R$ 4,89, não dá para perder, gente. Liquidação total nas lojas Americanas, vem! Lojas Americanas. O Brasil é melhor do que parece. A prova disso são as experiências realizadas por comunidades e governos locais de norte a sul do país para melhorar o ambiente em que vivemos. Estas iniciativas fazem parte da Agenda 21, o plano de ação assinado na Rio 92 para salvar o planeta. O Ministério do Meio Ambiente quer conhecer a sua história de sucesso. Mande material para a Unilivre, Caixa Postal 629, Curitiba, Paraná. Todos os dias, 24 horas por dia, o Disque Denúncia tem ajudado a polícia a diminuir o crime no Rio. Graças aos telefonemas de gente comum, como você, o Disque Denúncia se transformou num sucesso. Continue ligando 253 1177. Você já sabe que na luta contra o crime, o sigilo e o anonimato são as verdadeiras armas do cidadão. Eu vou nas asas de um passarinho. O novo CD do Emílio tá uma parada. Só tem sucessos. Tá delícia, tá gostoso. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei, fiquei na saudade. Um chope pra distrair. Emílio Santiago. Lançamento Som Livre. O governo vai criar um fundo para a conservação das rodovias. Cerca de R$ 1 bilhão vão ser usados para o reparo de pontes e estradas. Mas o dinheiro não vai sair de um novo imposto.
O Ministério dos Transportes pretende fazer um acordo com os governos estaduais para retirar uma parcela do que é arrecadado com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 5 prefeitos da região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, declaram apoio às invasões de terra. Eles disseram que, sem invasões, o governo federal não acelera os assentamentos. Numa reunião em Teodoro Sampaio, os invasores exigiram participação dos prefeitos que acabaram de tomar posse na luta pela reforma agrária. Pelo menos 3 deles, dos municípios de Sandovalina, Euclides da Cunha e Mirante do Paranapanema, foram eleitos com o apoio do movimento dos Sem Terra, 2 pelo PSDB e 1 pelo PFL. As cidades históricas de Minas Gerais começam a contar os prejuízos com a chuva. Os turistas sumiram e houve desabamentos em igrejas e casarões. 44 municípios decretaram estado de calamidade pública. Em Espera Feliz, na divisa com o Espírito Santo, este prédio, que ficou encoberto pela água durante 4 dias, afundou e atingiu a casa ao lado. Quando os operários da prefeitura faziam a demolição, um susto. A situação do patrimônio histórico também preocupa. Parte de uma parede da igreja do Senhor dos Montes do século XIX desabou em São João del Rei. Com a chuva, as velhas minas de ouro interditadas pela justiça se transformaram em imensos depósitos de água. Os túneis das minas se estendem por todo o centro histórico. Esta igreja do século XVIII está cheia de rachaduras e 11 casas vizinhas já desabaram. Eli, que trabalhava nas minas, está assustado. Essa galera aqui está tudo afundando. Lá vai afundando tudo. Em Ouro Preto, a chuva arruinou 4 casas de pau a pique do século XVIII. Hoje, técnicos do patrimônio histórico vistoriaram as igrejas. Na de São Francisco, encontraram infiltrações, mas apenas a capela de Nossa Senhora das Dores precisa de reformas. As paredes estão cedendo. No teto, uma fenda de 4 centímetros. O telhado cedeu e, se continuar, então, essa chuva vai desabar esse telhado. O sol voltou, mas os turistas não. A cidade, que em janeiro geralmente recebe 400 pessoas por dia, hoje ficou vazia. O movimento caiu 90% e o prejuízo, segundo a prefeitura, é de R$50 mil por dia. Guias, artesãos, comerciantes, todos à espera de um turista que não apareceu. O nível das águas começa a baixar nas cidades do norte do Rio de Janeiro. É hora de voltar para casa, chorar a perda e começar tudo de novo. A dona de casa Maria da Penha revê fotos num velho álbum de família. A casa dela não foi atingida pela enchente em São Fidélis, no norte do estado. Mas Dona Maria perdeu o que tinha de mais valioso. O filho Ademar, de 11 anos, foi levado por esta vala que transbordou com a cheia do rio Paraíba do Sul. Em Cardoso Moreira, a cidade mais atingida, a água e a lama ainda tomam 95% das casas. O nível do rio Muriaé, que atravessa a cidade, baixou 1,5 metro. Daqui da praça central da cidade dá para ver aonde a água chegou. 9.500 pessoas estão desabrigadas. Isso representa metade da população daqui. Hoje, a maioria das famílias pôde voltar para casa e ter uma ideia dos prejuízos. Pela primeira vez desde o início da chuva, a dona de casa Desilda Antunes chega à rua onde mora. Parece não acreditar no que vê. Tudo novinho, isso aqui tudo feito agora. A gente passar o Natal, terminou tudo. Na esquina, o comerciante Rubens Dias abre a porta do bar que montou há 3 meses. Perdi muita coisa, viu? Aqui está sendo um problema muito sério. A costureira Auxileia Perdônio vê com alívio que salvou a máquina. No auge da enchente, ela entrou em casa e pendurou a máquina no teto. A água estava aqui, me. E eu andando assim, ó, na pontinha. Mas eu entrei, sobrevivo disso aí. Eu, minha mãe, ele e minha sobrinha. Moramos nós 4 aqui. Num barco da polícia, Nelson e Rosileia Oliveira estão voltando para casa. Em silêncio, olham para a casa dos vizinhos. Uma desabou. Desolado, o casal tem uma noção do que o espera. Com dificuldade, o policial abre o portão. Rosileia entra de barco e lamenta. Ai, meu Deus do céu. Só o que estava no andar de cima foi salvo. Vou começar de novo, né? Começar. Ver o que sobrou. Limpar e começar para dentro de novo.
O governo federal anunciou hoje a liberação de 14 milhões de reais para a Defesa Civil atender aos desabrigados nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A meteorologia prevê aumento de calor no Sudeste. A grande massa de ar quente que cobre boa parte do Brasil vai fazer a temperatura subir muito no Sudeste. E por isso pode chover forte amanhã. Mas serão pancadas isoladas, nada parecido com o que aconteceu em Minas e Rio de Janeiro. Sol e chuva no fim do dia é previsão também para toda esta área mais clara. E para os gaúchos que estão enfrentando temperaturas acima de 35 graus, uma boa notícia. O calor vai diminuir um pouco com a chegada de uma nova frente fria do Uruguai. Mas, no geral, as máximas continuam altas. A previsão é de 35 graus para o Rio de Janeiro e 37 em Teresina. Veja a seguir, falta até cadeira nas prefeituras dos novos municípios. E os ingleses dizem que não querem o príncipe Charles como rei. Ventilador de teto Quantum, 6,49 mensais. Tem! Ventilador de teto Fênix, 7,99 mensais. Tem! Ventilador de teto Premium, 9,99 mensais. Tem! Circulador Torre Mallory, 9,99 mensais. Tem! Ventilador Mallory, 4,89 mensais. Casa e Vídeo. Seu Lucas era uma pessoa exemplar. Resolveu, porém, comprar uma arma para se defender. Voltando para casa com a família, recorreu ao revólver para resistir a um assalto. Seu Lucas foi morto pelos bandidos na frente da família. Talvez, se ele não estivesse armado, teria passado apenas por um grande susto. Só para se ter uma ideia, ao reagir a um assalto, 95% das pessoas são feridas ou mortas. Por isso, desarme-se. Ser desarmado, fica mais vivo. O Telecurso 2000 dá aulas de primeiro e segundo graus e cursos profissionalizantes para mais de 100 mil trabalhadores em 4 mil telesalas em todo o Brasil. Com a sua ajuda e com a ajuda da Fiesp, este sucesso vai continuar e milhares de outros trabalhadores vão receber mais educação. E com educação, seus funcionários vão trabalhar muito melhor. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Faster and faster until I explode. It seems like I can't find the end of the road. Running faster than the speed of the light. There's no time for mistakes. Gotta do it right. Running faster. Don't stop. Running faster than my soul. O presidente Fernando Henrique sancionou hoje uma lei aprovada no Congresso que estabelece deveres e obrigações na distribuição e uso da água no país. A lei dá ao governo instrumentos para controlar a qualidade da água e evitar a escassez em algumas regiões. Os riscos de colapso no abastecimento d'água e de falta de energia foram mostrados numa série de reportagens do Jornal Nacional. A prefeita de Arapiraca, em Alagoas, assume o cargo com um ato de ousadia. Demite de uma só vez todos os funcionários que entraram no serviço público sem concurso. A lista de demitidos ocupa toda a parede da frente do departamento de pessoal da Prefeitura de Arapiraca. A todo momento, chegam funcionários na esperança de não encontrar o nome na lista. Não tem como arrumar outro emprego, não. A situação da gente é difícil. Através de políticos mesmo, a gente consegue trabalhar durante tanto tempo e depois ver o nome na lista. É uma decepção muito grande. A Prefeitura de Arapiraca tinha 6.200 funcionários. Só com o pagamento desse pessoal eram gastos R$1 milhão por mês, 70% de toda a arrecadação do município. Com a demissão de metade dos funcionários, a nova prefeita espera reduzir a folha de pagamento em pelo menos 40%. A dívida com folha de pagamento e fornecedores é de R$17 milhões. Só que a arrecadação do município não chega a R$1,5 milhão por mês. A cidade, de 200 mil habitantes, não tem indústrias. A principal atividade, a produção de fumo, está em decadência e o comércio praticamente não oferece emprego. A demissão dos 3.100 funcionários provocou polêmica em Arapiraca. Tem muitos pais de família necessitados
e passando vida muito difícil agora por causa disso. Eu concordo, tinha muita gente demais trabalhando. A folha fica muito grande a prefeitura pagar. A prefeita Célia Rocha diz que não teve alternativa. O salário dos funcionários está atrasado há 7 meses. Precisa ter dinheiro, ter recurso para investimento. E esse é o nosso objetivo, atrair, a partir disso, a partir dessas medidas, a partir dessa folga, conseguir atrair, oferecer, propiciar a Piraca uma infraestrutura que é o necessário para que a gente possa atrair geração de emprego e renda para esse povo. Prefeitos de 533 cidades brasileiras começaram o mandato com um problema a mais: montar toda a estrutura de municípios recém-criados. Algumas prefeituras não têm nem cadeiras. Em Tamarana, no Paraná, o telefone da prefeitura é o celular do prefeito, que também tirou dinheiro do bolso para comprar o ônibus do transporte escolar. E os vereadores começaram o mandato trabalhando como faxineiros. Não, a gente não imaginou que seria isso, mas se for necessário a gente faz até coisa pior. Em pior situação está Campo Magro, uma cidade de 17 mil habitantes perto de Curitiba. Na primeira sessão da Câmara, era para os vereadores discutirem a estrutura administrativa do município, mas o maior trabalho foi outro: conseguir uma mesa emprestada no vizinho para ter onde assinar o projeto. Da secretária. Esperar ele sair e eu pego a cadeira dele. Telefone a prefeitura tem. Falta agora comprar uma linha para ligar o aparelho. Pelas contas feitas na calculadora emprestada do secretário de Fazenda, toda a arrecadação de R$240 mil mal dá para pagar os salários e os serviços essenciais.